Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Estamos de volta com o nosso programa, com a nossa programação semanal, com o nosso programa Espiritismo e Atualidades. E o tema de hoje é um tema muito importante para também podermos conscientizar os pais a respeito das questões que acabam trazendo para o seu lar muitas dúvidas, que é a respeito da infância. Mas nós estaremos falando a respeito da mediunidade na infância, sobre a questão do processo mediúnico. Mas, para a gente poder abordar esse assunto, eu gostaria de lembrar a todos que nós aqui da doutrina dos espíritos, nós estamos trabalhando no sistema de conscientização. O que quer dizer isso? Que a doutrina dos espíritos, ela é filosofia, e na questão da filosofia, nós estaremos abordando alguns temas. Ela é científica também, traremos também alguns resultados em relação a essa questão da mediunidade infantil. E ela é religião, religiosidade. E estaremos trazendo nesse momento a questão do amparo espiritual que os pais recebem e que as crianças recebem nesse momento, nessa fase da infância. Nós já estamos aqui com a nossa equipe postas, e eu gostaria de, neste momento, estar convidando a nossa querida amiga Sônia para estarmos conversando. As suas considerações iniciais, querida companheira. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui para podermos apresentar a nossa doutrina às pessoas e, desse jeito, fazer o estudo e nos conscientizar cada vez mais a respeito dos ensinamentos dessa doutrina maravilhosa. E também estamos com o João Carlos, nosso querido companheiro João. Bom, meu bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui novamente. E com certeza, com a ajuda do nosso protetor e nosso mestre, faremos um programa bem agradável e espero que muito esclarecedor. Bom dia a todos. Então vamos iniciar a nossa programação aqui, este encontro agradável e maravilhoso, coberto de luz espiritual, com a prece inicial que a Sônia estará trazendo para nós neste momento, Sônia. Então, vamos pensar nos nossos amigos da espiritualidade maior, no nosso Mestre Jesus, em Deus nosso Pai, e agradecermos por estarmos aqui todos juntos nesse dia, que possamos nos sentir protegidos e amparados, sentir o amor divino de nosso Pai em nossas vidas. Que também possamos sermos todos orientados através dos nossos irmãos da espiritualidade maior. E que tenhamos um dia de paz e equilíbrio, e que o nosso Mestre Jesus nos ampare e nos ilumine sempre através do teu amor e da sua proteção. Que assim seja. E vamos lembrando a todos que nós temos o WhatsApp da nossa rádio, Rádio Web Amor e Luz, e o DDD é 11, o telefone é 960273419. As perguntas podem ser encaminhadas através do WhatsApp ou então através do Facebook. E também gostaria de agradecer a participação dos nossos ouvintes, nossos queridos companheiros que estão conosco, e aqui mandar um bom dia carinhoso, afetuoso, neste agradecimento para o nosso querido companheiro Antônio Cassis, para o João Luiz, para a Neide Lima, que está nos acompanhando também, para a Tânia Mara Mainardes, que também está sempre conosco, com a Mônica Gomes, que também está acompanhando-nos neste momento. Eu gostaria de, neste momento, iniciando a nossa programação, trazer aqui uma convidada especial, que é a nossa companheira Regina, para que ela possa formular ao vivo uma pergunta para os nossos participantes. Então, eu gostaria de estar alertando a todos que podem também estar participando conosco. Olá, Regina, seja bem-vinda à nossa programação. Obrigada, Cida, um bom dia a todos. Você poderia encaminhar... Bom dia.
Bom dia, Regina. Bom Bom dia, dia, Regina. A sua pergunta é muito importante. Você poderia estar encaminhando a sua pergunta para nós e para o esclarecimento de todos os pais que estão nos acompanhando neste momento, Regina? Claro, Cido. A minha pergunta é a seguinte: como nós poderíamos ajudar aos pais de uma criança que tem mediunidade, que a gente entenda, né, que a gente já, como o nosso conhecimento, a gente já percebe que essa criança tem mediunidade, porém esses pais não acreditam na doutrina espírita, não acreditam na vida após a morte, né? Como é que a gente pode auxiliar esses pais para eles auxiliarem esta criança, sendo que eles não compreendem a doutrina, não aceitam a doutrina? Tá certo, muito importante sua pergunta. Então, esta pergunta eu vou estar encaminhando para a nossa companheira, para a Sônia. Para a Sônia estar trazendo os esclarecimentos a respeito dessas dúvidas. Obrigado, Regina, pela sua pergunta. É o seguinte, primeiramente, nós temos que respeitar a crença desses pais, né? Porque tem várias outras religiões, várias outras doutrinas, então, a princípio, nós temos que respeitar, porque é difícil explicar a doutrina espírita para as pessoas que não acreditam. E aí, dentro da crença deles, a gente pode orientá-los a fazer o melhor pelo seu filho, né? Dentro da crença deles. Porque os pais sempre vão procurar o que é melhor para os filhos. E também tem outra coisa, dentro da doutrina, fala assim, que nenhuma criança, ela nasce na família por acaso. Então, se a criança tem essa mediunidade aflorada e está nessa família que não acredita, que não aceita a doutrina, também é uma maneira de acabar fazendo com que eles futuramente busquem a doutrina para saber como lidar com isso com a criança, né? Porque, assim, no plano espiritual, houve toda uma programação para aquela criança nascer naquela família. Então, sempre tem o amparo da espiritualidade maior, porque nós viemos para esse mundo para exercer a lei do progresso, né? E os pais devem auxiliar essas crianças nessa jornada. Mas também pode ser que dentro da crença deles, da doutrina deles, eles também consigam, através de orações, através principalmente de orientação das pessoas que o cercam dentro da religião deles, poderem ajudar essa criança, né? E aí eu passo para o João para ver se ele pode complementar essa minha resposta. Bom, vamos lá, Sônia, vamos ver. Eu acredito no seguinte, vamos à pergunta da Regina, né? Se você percebe em uma criança que ela tem algum tipo de mediunidade, apesar dos pais não acreditarem, não terem essa crença, se essa mediunidade começa a prejudicar essa criança e os pais começam a ter essa percepção, na maioria das vezes eles ficam um pouco mais abertos a receber determinadas informações. E a melhor informação aí no caso, a melhor orientação é que ele vá procurar um local adequado, que seria um centro espírita, né? Aos pais que já vão ter essa abertura, é o ideal. No contrário, é muita oração e, com certeza, muita oração e que essa criança vai acabar encontrando o seu caminho. Na maioria das vezes, os próprios pais vão chegar à conclusão de que tem que buscar algum local, porque se vai ficando muito ostensiva a manifestação, se ela passa a ser ostensiva realmente, na maioria das vezes os próprios pais, por menos entendimento que eles tenham, eles acabam acolhendo a orientação e acabam buscando o que é melhor para os seus filhos. Então a nossa principal obrigação é buscar orientação
e verificar, tentar fazer com que os pais tenham a compreensão de buscar o que é melhor para eles. É importante nesse momento também, meus amigos, a gente lembrar o seguinte, que o amparo espiritual existe em todos os momentos de nossas vidas. E é lógico que esses pais, de uma forma ou de outra, eles vão ser intuídos e até por pessoas, por amigos, que estarão convidando-os a levar a criança até uma casa espírita, onde ela possa passar, os pais principalmente, passar num plantão de atendimento para entender direito como que é esse processo, de como se dá essa questão desses fenômenos mediúnicos e também de como que o seu filho pode ser atendido nesse momento. E ao estar adentrando na casa espírita, esses pais sendo acolhidos amorosamente, eles podem ser convidados também a colocar as suas crianças na evangelização infantil, onde ela também vai poder ter uma estrutura. Da mesma forma que é bom lembrar aos pais nesse momento, que é importante também a conscientização do evangelho no lar. E esse evangelho no lar vai dar uma certa sustentabilidade, vai dar um embasamento para que esses pais possam ter a harmonia e o equilíbrio para lidar com a situação. Então, a gente precisa realmente estar imbuído de boa vontade, de amor, de carinho, de paciência nesse momento para entender o que acontece com as nossas crianças assim, tá? Então, eu gostaria de aproveitar agora e trazer uma outra pergunta, e eu vou passar para o João nesse momento, a pergunta, João. E a pergunta que estaremos passando para você aqui é justamente a pergunta da Salete. A Salete coloca o seguinte, João. Uma criança que já venha com mediunidade ostensiva, mas não pertence a uma espírita, estará fadada sempre ao tratamento psiquiátrico com remédios? Bom, sempre não, né, Salete? Aí você estaria me colocando também no pinel, né? Desculpa. Eu passei por isso. Aí vai depender muito dos seus pais, logicamente. Primeiro, os pais têm que conhecer, as pessoas que mais conhecem os filhos são os pais. Eu, por exemplo, na minha casa, 2 palavras que não podiam existir: roubo e mentira, certo? Então, quando o seu pai vê você, de uma hora para outra, você que é uma criança que você observando, é uma criança normal, que tem uma vida normal, brinca com seus amigos normalmente, vai para a escola normalmente, enfim, não tem nenhuma atitude diferenciada no seu dia a dia, e de repente você começa no meu caso, realmente foi ostensivo, eu recebi um espírito, enfim, se apresentou e tudo mais. Os pais, por menos que tenham conhecimento, no caso dos meus pais, eles eram católicos e continuam sendo católicos. E se eles tiverem essa abertura, logicamente eles vão procurar se informar, se orientar e buscar o local mais adequado para aquela criança ser atendida. E no meu caso, sem dúvida nenhuma, eles encontraram um centro espírita, graças a Deus. Fui encaminhado para isso. Agora, infelizmente, se a pessoa for muito fechada, se os pais forem muito fechados, podem sim, sem dúvida, levar para a psiquiatria e ser tratada de uma forma que não é a mais adequada. Então, tudo vai depender, no início, depende muito do conhecimento dos pais com a criança, sem dúvida. Porque realmente pode ter a criança pode ter a criatividade mais apurada, ela pode ter, principalmente as crianças que já vivem no meio espírita, podem ver uma mediunidade, alguém sendo incorporado, ou coisa parecida, e podem até imitar. Por isso que o pai tem que ter essa noção do que é criatividade, do que é mentira e do que é verdade. E aí sim procurar o meio adequado. E a criança, nesse sentido, quando for no local adequado, vai ter que ser muito protegida, muito bem atendida e seguir o seu caminho. Aí sim vai começar o aprendizado no local adequado. Tá? Então, espero que o importante é isso, você ter um bom senso
de verificar bem a atitude do seu filho e procurar buscar um local adequado, porque pode até mesmo ser um caso de médico, né? Isso a gente não pode ter garantido, tá ok? A Soninha gostaria de complementar essa questão aí, Sônia? Sim, ó, como o João falou, a mediunidade ela tem que ser tratada mesmo, né? Porque a mediunidade reprimida, ela pode causar algum desequilíbrio, né, na vida da criança, né? Porque a mediunidade, para todos nós, não só para a criança, ela exige muito trabalho, muita disciplina, muito estudo, né? E a gente tem que tomar cuidado para não abrir assim, né? Não deixar de tratar isso, porque pode abrir um canal que pode prejudicar assim a criança ficar meio nervosa, né, com alguma alteração orgânica. Então, eu concordo com o que o João falou, que a pessoa precisa mesmo procurar um tratamento, porque a mediunidade ostensiva, ela exige de nós bastante cuidado. E só complementando uma coisinha, né? Quando a criança ela é encaminhada já para um local adequado, automaticamente os pais também vão passar a conviver com aquele meio. Então, eles também vão aprender a lidar melhor com a situação. Eu falo o seguinte: meus pais continuam católicos, mas eles seguiram a orientação e cada um segue a sua religião. Foi isso. Uhum. E só para lembrar a respeito desse assunto aí que nós estamos comentando, que é muito pertinente, vamos lembrar que a mediunidade ela tem um componente orgânico. Isso quer dizer o quê? Que a criança ela está num processo de desenvolvimento, ok? Ela está num corpo infantil, mas já é um espírito que já passou por vidas pretéritas, assim como nós, e que está neste mundo de provas e expiações na sua jornada evolutiva, tá? E o afloramento da mediunidade, em qualquer idade que seja, ela precisa ser tratada com muito carinho, com muito discernimento e com muito respeito. Então, essa questão que vocês colocaram dos pais de entender os filhos, de compreender, trazer carinho, amor, é fundamental, né? Para que esse equilíbrio, essa estrutura no ambiente familiar possa se manter harmonizado de tal forma que tanto os pais quanto a criança possam lidar com a situação. O que eu quero dizer com isso? Que os pais não devem superexcitar as crianças que apresentam esses sintomas de mediunidade. Por quê? Porque nós entramos naquela questão dos amigos imaginários, que daqui a pouco eu vou trazer uma pergunta a respeito disso. Então, nós temos aí que realmente entender e compreender o que faz parte do universo lúdico da criança, da imaginação, e o que realmente está se apresentando naquele momento. Então, por isso, o acompanhamento e buscar o amparo, seja de médicos pertinente, pode ser na área de psicologia, e também buscar um tratamento nas casas espíritas para a compreensão, é fundamental que seja feito junto, de uma maneira onde se possa realmente estar atendendo naquele momento, aquele espírito encarnado naquele corpo infantil. Tá? Então, a gente precisa realmente estar muito atento a essas questões. E como eu falei a respeito do amigo imaginário, eu gostaria de encaminhar aqui a próxima pergunta para a Sônia, que é da Mônica. E lembrando que a Mônica, ela trouxe para nós, ela colocou para nós no nosso grupo, um videozinho onde está ali sendo colocada uma situação a respeito de um menino, né? É um vídeo infantil muito bacana. Depois eu vou pedir para o Alexandre, que está nos acompanhando na parte técnica, para ele disponibilizar esse vídeo também no nosso Facebook, para que os nossos amigos ouvintes que estão nos acompanhando possam ter acesso a esse vídeo também, tá? Então, Sônia, eu vou partir aqui para a pergunta da Mônica para você. A Mônica pergunta o seguinte: o amigo imaginário das crianças é fruto somente da imaginação? Está ligado a alguma questão de ordem biopsicossocial ou é sempre mediunidade? Ah, certo. Obrigado, Mônica, pela sua pergunta. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que passar para os nossos ouvintes
o que significa o biopsicossocial. Esse é um estudo que ele estuda o progresso de doenças nos fatores tanto biológicos como psicológicos, tá? Então, nós temos a doutora Marta Anderson, que ela é especialista em psicologia da saúde, e ela fala que o amigo imaginário é uma coisa normal na vida da criança, que pode até ser importante nessa fase para, no caso de ajudar a criança a gerir as suas emoções, né? Então, a criança que tem um amigo imaginário, ela se sente mais segura. Então, para a psicologia, o amigo imaginário, ele é uma situação normal durante a infância da criança. Agora, na parte espírita, na infância, né? Na infância, a criança ela está mais conectada com o mundo espiritual, porque ela já esteve lá, né? Há pouco tempo ela esteve lá. Então, ela tem essa mediunidade mais aflorada, onde faz com que ela veja ou que ela ouça, né? Mas não é possível também afirmar que o amigo imaginário ele seja um espírito que está ali ou só a imaginação da criança. Porque nós sabemos que tem espíritos por toda parte, né? E na primeira infância, a criança é mais perceptível a ver esses espíritos, né? André Luiz nos fala que até os 7 anos é normal a criança ver ou ouvir, né? Espíritos, né? Porque esse processo, aos 7 anos, o processo encarnatório da criança, ele se completa nessa idade. Então, o amigo imaginário, ele pode ser tanto na parte psicológica, que a criança cria aquele amiguinho para poder ajudá-la na sua insegurança, como também pode ser uma pessoa da família que já desencarnou e a pessoa está vendo ali, né? Então, a criança está vendo ali. Então, tem essas duas partes, tanto psicológica quanto espírita. É isso. Excelente, muito bom. E a gente deve estar lembrando, né, que existe para os pais, acompanhando esse processo, existe dúvidas realmente se é só fruto da imaginação da criança ou se ela realmente está tendo contato com o mundo espiritual, né? Então, dentre isso aí sobre existir essa questão da imaginação, do amigo imaginário, ou do amigo espiritual que estaria acompanhando a criança, ô João, tem algum ponto em que os pais podem realmente compreender, por exemplo, o que é imaginação e vai passar, né? Ou o que realmente são os fenômenos mediúnicos que estão ali se estabelecendo através desse processo de afloramento da mediunidade? Existe algum meio termo, algum momento em que os pais podem estar compreendendo o que é uma coisa e o que é outra? Bom, João, eu me lembro de brincar muito sozinho, falar muito, né, quando criança. E brincar com várias crianças. Mas eu mesmo não tenho a convicção de te falar o que era espírito e o que não era. Era uma coisa muito viva, realmente, né? Para os pais, né, nesse sentido, como a criança, ela normalmente, ela já fala sozinha, ela já brinca sozinha. Eu brinquei muito sozinho, até porque eu era filho único até os 12 anos de idade. Então eu brinquei muito sozinho. E falava muito o dia inteiro. Então, para os pais, neste sentido, de só vendo a criança conversando, eu acho que fica mais difícil você identificar o que é mediunidade e o que é criatividade, né? Eu acho que fica mais difícil. O pai tem que se atentar mais, realmente, a algumas características que a criança vai ter. Por exemplo,
um certo medo, principalmente à noite, se tem medo. A criança eu suava um pouco à noite quando eu acordava com aquele receio, né? Sem dúvida nenhuma, eu pulava na cama deles na mesma hora. E normalmente isso não acontecia. Então, são essas exceções que vão acontecendo, que o pai tem que observar. Se a criança é normal em todas as suas atitudes, em determinados momentos ela age de uma forma diferente, aí sim o pai tem que começar a se atentar. Não na criatividade dela, porque isso ela vai fazer, isso é normal, isso nós temos que toda criança vai fazer, vai conversar sozinha, vai brincar, né? Mas são esses momentos de receio que a criança procura o pai, porque vai buscar o pai, que está com medo de alguma coisa, isso é que ele tem que se atentar mais. E às vezes, realmente, você vai depender da conversa que a criança está tendo, né? Você vê que uma conversa um pouco diferenciada e mais profunda, tem que se atentar, né? Para ver se não está conversando mesmo. Tá certo. O que você colocou aí, o João, responde a questão que a Nancy colocou para nós a respeito disso. Ela fez uma pergunta agora há pouco. A Nancy, que também está nos acompanhando. Um abraço para a Nancy. Aproveitar para mandar também aqui um abraço para os companheiros que estão nos acompanhando. Nós temos aqui a Neide Lima junto conosco. Nós temos aqui também a Eunice Aracaki junto conosco nos acompanhando. Um grande abraço, Eunice. Nós temos a nossa querida Maria Aparecida aqui também, na Cidinha, nos acompanhando. A Isabel Sobarba também está nos acompanhando. Então, nós temos muitos ouvintes nos acompanhando nesse tema muito importante. E dentro disso que você colocou, João, é sempre importante a gente lembrar nessa questão de diferenciar o que é imaginação, o que é de fenômeno mediúnico. Se uma criança começa a apresentar realmente não esses amigos imaginários e mudar a história constantemente, a gente pode entender que por essa questão de estar mudando constantemente de história de amigos, isso pode ser fruto da imaginação. Mas quando costuma ser realmente alguma coisa fixa em relação a um personagem, a um espírito, a uma questão, aí, como você falou, os pais precisam estar atentos ao nível de conversa, o que a criança está transmitindo, né? Eu acho que é fundamental realmente esse conhecimento do que acontece. Né? Porque aí a conversa, muitas vezes, Sônia, é até uma eu gostaria de tipo de orientação, né? Entendeu, Ciro? Às vezes a conversa é até uma orientação. É fundamental. Depende da resposta que a criança está dando. Exato. Dentro desse questionamento aí, Sônia, eu gostaria de trazer aqui mais uma pergunta aqui, agora é do nosso querido amigo João Luiz, que está nos acompanhando. Um abraço, João Luiz. E ele pergunta o seguinte: por que o movimento espírita não permite que a criança e o adolescente desenvolvam a mediunidade? Obrigado, João, pela sua pergunta. Olha, é porque a criança e o adolescente, eles não têm o desenvolvimento mediúnico, né? O desenvolvimento orgânico ainda em formação, né? Então, é muito delicado para a criança chegar e participar de uma reunião espírita mediúnica, né? Esse desenvolvimento, porque a criança não tem ainda o estudo, não tem ainda a sua formação espírita, né? O desenvolvimento mediúnico na criança, porque ele é perigoso nessa idade, tanto no adolescente também, porque o organismo ainda é fraco, né? A criança ainda tem um abalo, ela não tem a segurança, né? E, principalmente, ela tem que ter a formação tanto no orgânica como a formação moral. A criança ainda não tem essa formação moral, não tem ainda a responsabilidade, né, para exercer a mediunidade, para desenvolver, ela não tem essa maturidade ainda para desenvolver, e isso pode abalar a criança, né, ela ficar muito excitada,
ela não entender naquele momento. Então, não é apropriado para a criança participar de reuniões mediúnicas no centro, né? É isso. Correto. João, tem mais um questionamento aqui, mais uma pergunta da Nancy, é mais ou menos naquela linha que nós estávamos conversando, e a Nancy pergunta o seguinte, vamos lá, vou começar por essa aqui. Allan Kardec, durante a codificação, utilizou-se de médiuns jovens, adolescentes e pré-adolescentes. Por quê? Bem, aí no caso, eu acredito que seja o fato de realmente o médium criança, o médium adolescente, ele ter mais a pureza nas respostas. Não ter tanto não fazer tanto questionamento quanto as respostas que ele está dando. Ou seja, ele está sendo o mais fidedigno possível daquilo que ele está tendo dos espíritos. Eu não sei se eu estou sendo claro. Ele não vai ter tanta influenciação das suas informações, dos seus estudos, quanto tem um adulto. Então, a interferência nos questionamentos e nas respostas serão menores. Dentro disso aí que você colocou, João, nós temos aí no Livro dos Espíritos várias informações a respeito justamente da infância, né, na mediunidade. Então, como a Nancy colocou a respeito aí dos amigos, dos jovens que auxiliavam aí Allan Kardec nesse momento, vamos lembrar que os amigos espirituais nos dizem que na questão da idade, tem crianças, tem adolescentes que têm muito mais maturidade para lidar com a questão do fenômeno mediúnico do que um adulto. Ela tem muito mais equilíbrio, né? Então, isso vai de caso para caso, de pessoa para pessoa, né? Basta a gente lembrar e recordar, por exemplo, que o nosso querido Francisco Cândido Xavier, aos 4 anos de idade, já começava a ter contato com a questão do plano mediúnico, né? Onde ele recebeu a visita lá da Maria Modesto, né? Então a gente vai vendo isso aí. Nós temos o caso também, por exemplo, de Divaldo Pereira Franco, que lá no início, na sua juventude, também teve contato justamente ali com a senhorinha, né, com a dona senhorinha, que vai falar para ele a respeito lá da avó. Então, a gente tem no filme tudo isso aí. E Divaldo fala também que ele brincava com um amigo, um índiozinho, o Jaguaruçu, né, que era um índiozinho que aparecia para ele quando ele era jovem. E aí ele brincava de correr, de esconde-esconde, ele nunca entendia porque o índiozinho chegava sempre antes. E depois, com a maturidade, ele foi compreendendo justamente isso, né? Então, essa questão da maturidade, ela depende muito, não só da questão orgânica, mas também do espírito que está preparado para trabalhar com isso, né? Então, nós temos aí exemplos de, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo, tantos outros. Nós temos um relato também, e inclusive como a Sônia colocou aí, a senhora Calda Schubert, ela fala a respeito da Elizabeth Desperance, né? Então, ela conta a história dessa menina que aos 9 anos foi morar num casarão muito grande com a mãe estava muito doente, o pai trabalhava num navio, então essa menina, ela começou a ver espíritos pela casa, já quando era jovem, ficou muito adoentada por causa disso, as pessoas não acreditavam, aí ela é levada para uma viagem num navio junto com o pai, onde ela se refaz, e lá, quando ela está nesse navio, ela vê um veleiro vindo para cima do navio, atravessa o navio. Então, essa história de Desperance, e ela também ajudou aí na questão da doutrina espírita e também nas questões, como a gente coloca que Allan Kardec utilizou-se lá das irmãs para poder fazer a codificação, essa história de Desperance está num livro que foi lançado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, que é no País das Sombras. Então, eu convido aqueles que queiram ler e possam ler esse livro, para ter um entendimento realmente de como que se dá esse processo mediúnico na criança e como lidar com isso, tá? Então, é importante a gente ter essa questão aí. Agora, Sônia, tem uma outra pergunta aqui da Nancy que eu gostaria de trazer para você, e essa pergunta, a Nancy, ela pergunta o seguinte: e se as visões forem sinais de doenças psiquiátricas,
Como diferenciar e como identificar, Sônia? Então, nós temos dois parâmetros aí, né? Se a mediunidade for psiquiátrica, ela já vem porque a criança ela tem a abertura de canal para isso, né? O canal dela já é apurado. Então, precisamos ter cuidado para ver se essa alteração psicológica dela é mesmo psiquiátrica ou não é causada por alguma obsessão. Porque a gente tem que ter em mente que a criança, ela é um espírito que já teve reencarnações passadas, né? Então, como ela já teve reencarnações passadas, ela também tem os espíritos que estão ali cobrando alguma dívida do passado. Então, precisa ter cuidado para verificar, porque se é psicológico, é porque tem alguma influência, né, nessa parte, que seria os espíritos que estão ali cobrando, que a gente pode dizer que pode ser um obsessor, mas também pode ser que na parte científica a criança pode ter alguma doença tipo esclerose, né? A gente tem que trabalhar nas duas vertentes. Pode ser até como uma obsessão de um espírito que está ali cobrando, porque ele não enxerga a criança como ela é ali naquele corpinho de criança, mas sim como uma pessoa que deve a ele. E na parte neurológica, científica, pode ser alguma doença física também, como, né, a pessoa ser esquizofrênica, né? Precisa trabalhar com cuidado as duas vertentes. Muito importante esse seu esclarecimento, Sônia, porque realmente nós precisamos compreender em que momento se dá, né, essa junção, e você falou de certas patologias aí que acontecem tanto na idade infantil quanto na idade adulta das pessoas, né? Então, se para uma pessoa adulta já é difícil, às vezes, lidar com a questão da mediunidade, principalmente aquele que não tem o entendimento, não tem o conhecimento, imagina como seria isso para as crianças nesse momento. Então, por isso, como você colocou, e é muito importante, os pais devem estar muito, muito, muito atentos a todas essas situações, né? E, realmente, procurar ajuda médica, científica, ela é fundamental, né? Nós devemos fazer isso. Procurar o respaldo espiritual é muito, muito fundamental também. Por isso que a gente sempre coloca nessa questão, quando falamos em termos de mediunidade, de fenômenos mediúnicos, que o importante é o amparo espiritual que nós temos no lar e que nós devemos buscar. E nós podemos fazer isso harmonizando o nosso lar, fazendo o evangelho em nosso lar. Então, fazer o evangelho no lar é importante justamente para que a gente conduza os nossos filhos, para que eles tenham esse contato realmente com a sua religiosidade. E eu falo isso não só na questão de espírita para espírita, mas em todas as religiões. Os pais devem, e se possível, aproximar os filhos da sua religiosidade, trazer para dentro do seu lar os ensinamentos de Jesus para que eles possam ter essa compreensão. Então, essa questão da evangelização infantil, ela é fundamental para que eles possam realmente ter uma solidificação de modo espiritual num crescente, né? Para que não se sintam sozinhas e abandonadas. E quando a gente fala nessa questão de sozinhos e abandonados, ô João, eu gostaria de perguntar para você o seguinte, com que utilidade, por que realmente os espíritos da infância, as crianças passam por essas questões de fenômenos mediúnicos? Então, qual que é a utilidade para esses fenômenos mediúnicos na infância para a criança? Bem, aí você já tem que ver, a questão é bem mais profunda, né? Por que a criança já vai desenvolver essa mediunidade tão precocemente?
provavelmente está relacionado a vidas passadas. Você já deve ter assumido um compromisso, com certeza assumiu esse compromisso, por alguma planificação, por algum planejamento espiritual, que não é você que vai mandar simplesmente, você já vai começar a ser conduzido a esta mediunidade um pouco mais rápido, um pouco antes daqueles que vão normalmente. Outra coisa, dependendo dos compromissos que você assumiu, e cada um tem o seu compromisso assumido, algumas pessoas já terão isso daí precocemente, independente de ir buscá-los. Já foi assumido, já foi combinado, já foi acertado, e é isso aqui que vai acontecer. Diferentemente de muitas pessoas que vão desenvolvendo isso com o passar do tempo. Os adultos vão começando a ter a compreensão mais para frente e vão começando a seguir aquilo que está seguindo, que está optando, né? E às vezes você já nasce com aquela planificação feita. A criança, a partir do momento que é médium e que já é ostensiva, ela é um médium como qualquer outro. Ela só precisa ser bem orientada, ela só precisa estar no local adequado, os cuidados com ela têm que ser muito especiais, ou seja, se o adulto acha estranho, a criança também vai achar estranho. Então ela tem que ser tratada de uma forma natural, o mais natural possível. E tem que ser muito orientada também, no sentido de para que ela tenha uma vida normal, nos ambientes que não são propícios à religiosidade, para que ela se mantenha sem fazer determinados comentários. Por exemplo, no ambiente da escola, que ela evite comentários. Isso vai gerar bullying, com certeza. Então ela tem que ser orientada para discutir esse tipo de assunto nos locais adequados. Ou seja, essa criança tem que ser orientada o tempo todo. E a mediunidade que ela vai ter é idêntica à de um adulto, com uma diferenciação. No meu caso aí, eu era inconsciente totalmente. Ou seja, o estudo para mim não fez tanta diferença. O estudo para mim só foi sendo utilizado a partir do momento que eu comecei a frequentar os locais. Agora, a princípio, realmente eu não sabia o que eu estava falando, não tinha a menor ideia. Aí entra a sua proteção. Aí entra o espírito que você está naquele momento recebendo. Você vai ter que ser muito protegido para que você não fale coisas inadequadas. Para que você tenha... Então, você tem que ser muito resguardado. E muito bem observado. Se você está no local adequado, você já está tendo a sua observação. Mas anteriormente, quando é no recinto do lar ou em casa, você tem que ser muito bem observado para evitar, inclusive, espíritos zombeteiros ou coisa parecida. Né? Em resumo, o acompanhamento de uma criança é essencial, fundamental. O resguardo com essa criança é fundamental. Os ambientes onde ela vai vivenciar é fundamental que ela seja orientada a comentar esse assunto apenas nos locais adequados. Enfim, para que ela tenha realmente uma vida normal, sem problema algum. Ok? Agora, a planificação espiritual que foi feita para você, eu não tenho... Não dá para afirmar o que é. Você fez um plano e você vai ver ao longo da sua vida o que é que eles estão querendo de você. Ok. Então, muito importante, João. Vamos seguindo aqui com a nossa programação. Nós temos uma pergunta muito importante aqui da nossa companheira, nossa ouvinte que nos acompanha semanalmente. Um grande abraço, Tânia. A Tânia Mara Mainardes, ela faz o seguinte questionamento. Sônia, vou passar para você. Ela pergunta o seguinte: a criança pode passar por fenômenos mediúnicos como prova, expiações ou encaminhamento para os pais? Olha que pergunta maravilhosa. Ela tem duplo sentido aí. Fique à vontade, Sônia. Pode sim. Ela pode passar por esse momento mediúnico na infância tenra, né? Que é até os 7 anos, para ajudar, para esclarecer aos pais, sim. Porque às vezes é assim,
vamos supor ali que nós temos ali um familiar que desencarnou ali, e a criança, e aquele familiar está ali, está rondando ali, está vendo? E a criança vê aquilo. Então, ela pode até chegar, olha, eu estou vendo aqui o vovô, a vovó, porque aí a família está preocupada por um desencarne que ocorreu há pouco tempo, e aí a criança dá aquela expectativa para a família. E aí também tem a aprovação, né, a parte de aprovação da família em relação a conhecer a doutrina, a se evoluir em relação aos ensinamentos, tudo, tanto para a criança quanto para a família, é uma lei do progresso, né? A família está ali, diante daquela situação, para ter um aprendizado, para, tanto familiar, quanto para na maneira de orientar, como o João falou, de orientar, de educar e de seguir aquele caminho que será melhor para a criança. Eu acredito que seja isso. Muito bom, muito importante. E é fundamental a gente ter esse entendimento, né? O que a gente precisa lembrar também nessa questão da criança e da família, que a criança, o espírito que vem para um lar, ele vem com comprometimentos com aquele que o acolhe na função de pai, né? Então, esses momentos em que acontece isso, como foi colocado pela nossa companheira Tânia, se isso é uma prova ou expiação, vamos lembrar, e já falamos anteriormente, que a criança ela está só no corpo infantil, o espírito ele pode ser um espírito milenário, antigo, até muito mais do que os pais. E estando aqui reencarnado, também estão sujeitos às provas e expiações, assim como nós. Mas também o fato dessa afloração, desse momento de mediunidade na criança, de repente não é só para a criança, é para toda a família, para que elas realmente busquem essa conscientização e busquem a trabalhar nesse sentido de espiritualidade, de estar entendendo, né? Então, eu acho muito legal, muito fundamental você colocar essa questão dessa forma aí para a gente. Só lembrando também uma coisa que é importante, que quando uma criança traz desejos de isolamento, depressão, mudança de humor, quando ela ouve vozes e que costumam ser ameaçadoras, essas crianças muitas vezes têm receio e têm medo de relatar para os pais o ocorrido, né? E chega um momento que isso toma uma proporção tão grande, e a gente vê na questão do terror noturno, quando as crianças despertam assustadas, com sonhos e tantas outras coisas também, dessa companhia espiritual, às vezes, que ocorre em alguns momentos, e a criança, às vezes, ela acaba lá se abrindo com os pais. Então, muitas vezes, elas têm medo, têm terror, então, é importante os pais estarem atentos para todos os sintomas que venham a ocorrer nesse momento com os seus filhos, né? Então, uma prece, uma oração é muito importante para acalmar, para tranquilizar a criança, né? Então, é importante, porque, como eu falei anteriormente, na questão de encaminhar a criança a uma casa espírita, encaminhar os pais para que passem no plantão, não quer dizer que a criança ela vai ser levada para uma reunião mediúnica, muito pelo contrário. Porque se existe, como a Sônia colocou anteriormente, na questão de obsessão e também estão sujeitos a isso as crianças, se existe algum indício disso, com certeza esses espíritos eles vão ser tratados em grupos mediúnicos, então é necessário que a criança esteja presente num grupo mediúnico, assim como também nos tratamentos de grupos mediúnicos, aquele que passa por um processo obsessivo, ele não deve ali o seu opositor, aquele espírito que quer reajustes, né? Então a gente tem que deixar isso muito bem. João, mais uma pergunta da Nancy. Lembro-me que você falou no início que ela traria perguntas de ordem tranquila, suaves, né? E eu acho que ela está trazendo perguntas de ordem tranquila, suave, e que vai fazer a gente refletir muito sobre isso. A Nancy pergunta o seguinte, João. Para você, a pergunta da Nancy, João. A mediunidade pode atrapalhar o desenvolvimento psíquico das crianças? Mas, duas perguntas. Mas se a mediunidade for uma tarefa já planejada na erraticidade,
deve bloquear esse desenvolvimento? Olha, a mediunidade, ela vai atrapalhar o desenvolvimento psíquico dessa criança se ela não tiver o acompanhamento adequado. Se ela não for orientada de que aquilo é uma coisa normal. Qual é o grande problema da criança que tem essa mediunidade desde pequeno? As pessoas que não têm conhecimento parece que estão vendo ali um santo, uma coisa diferente. E isso é extremamente prejudicial ao psíquico dessa criança, sem dúvida. A partir do momento que ela é tratada de uma forma normal, de que ela vai frequentar os locais adequados para aquela situação que ela vivencia, ela vai conseguir passar isso com mais naturalidade. Como eu disse anteriormente, é o adequado que ela aprenda. Isso não é fuga, gente, é uma proteção à criança mesmo. Que ela aprenda a fazer essas discussões apenas nos locais adequados. Que ela não vai ficar falando sobre esse assunto na escola, no clube, no ambiente social dela. A não ser com os amiguinhos que também são assim, né? E ela vai tendo o local adequado, sendo orientada que ela não é fora do normal, não é nenhuma santa, não é nada parecido, ela vai ter seu desenvolvimento normal, como qualquer criança, sem problema algum. E qual foi a segunda pergunta? Acho que tem duas perguntas aí, né? A segunda pergunta? Isso. A segunda é: se a mediunidade for uma tarefa já planejada na erraticidade, deve-se bloquear esse desenvolvimento? Então, olha, reencarnou com uma tarefa, né, na questão da mediunidade. E, de repente, está aflorando na tenra-idade. Deve ser bloqueada nesse momento? Como que se faz isso aí? Não, eu acredito que não. Ela tem que ser bem orientada, só isso. Ela não pode ser bloqueada, porque isso daí provavelmente vai trazer um prejuízo lá para frente. Sem dúvida. Sim. Se você está tendo isso daí na tenra-idade, é porque algum planejamento existe. Óbvio que muitas vezes você não sabe esse planejamento até o fim da vida. Mas bloqueá-lo, com certeza, não é adequado. Ele tem que ser, sim, orientado. Correto, João. É muito bom a gente saber que essa questão da orientação é fundamental, porque, como já foi dito, e a gente está conversando aqui para a questão de esclarecimentos, né? A doutrina espírita ela traz a parte científica, filosófica e religiosa, e nós aqui estamos trazendo alguns esclarecimentos que nós aprendemos com os embasamentos dos amigos espirituais que nos auxiliam nesse momento, né? Mas todos os pais, realmente, eles têm o livre-arbítrio e de buscar o auxílio que eles acharem mais necessário no momento. E esse despertamento, como foi colocado por vocês, ele se fará em um momento propício, porque o plano espiritual não desampara ninguém, né? Então, se existe essa questão da tarefa, que se já foi planejado na erraticidade, como você muito bem colocou, é lógico que a criança, ela, mesmo que ela não desenvolva agora, porque como colocamos anteriormente, existe a questão orgânica, e falamos também que Kardec dá para nós indícios de que existem crianças que, com pouca idade, já tem muito mais conscientização moral e espiritual do que alguns adultos, então a gente deve respeitar os desígnios divinos, mas assim, mesmo de tal forma, devemos estar atento a tudo isso e dando esse amparo amoroso, psicológico, carinhoso que você falou para os nossos filhos, para que eles possam ter a estruturação para seguir na caminhada. E você colocou uma coisa muito importante que eu acho bacana ressaltar, João, que incentivar as crianças a falar sobre isso em determinados locais pode estar expondo às pessoas que ainda não compreendem. Então, que a gente deve realmente comentar e conversar e orientá-las nessa questão. Eu acho que é fundamental essa sua colocação para que os pais realmente estejam atentos a isso, tá? Nós já estamos chegando ao final da nossa programação, o tempo passa. Só complementar uma coisa. Pode falar. Só complementar uma coisa. Quando eu tenho falado em determinados tópicos, eu tô falando muito da minha vivência pessoal, né? Mas eu gosto de salientar o seguinte: eu tive a felicidade de ter pais que estavam abertos, que foram buscar os locais adequados e que me auxiliaram muito, né? Infelizmente,
existem alguns lares em que eles não têm essa felicidade. Então, provavelmente, eu vou passar mais dificuldades do que eu passei, sem dúvida nenhuma. É muito importante a conscientização, quando possível, disso, da orientação à criança e a proteção total dela, para que ela se sinta sempre protegida. E não tenha medo de expor o que está acontecendo com ela jamais. Isso é fundamental. Sim. Correto. Só lembrando que as perguntas acabaram de ser respondidas, nós estaremos colocando aí no nosso Facebook, nós temos outras perguntas também, mas como nós temos aqui uma disciplina de horário, é importante lembrarmos disso, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Já estamos chegando à finalização deste programa e lembrando aos pais que sempre uma prece vai harmonizar, né, o ambiente. E nesse momento deve-se buscar o amparo espiritual para se tranquilizar, se harmonizar e se reequilibrar, né? Porque nós, como pais, temos a missão de encaminhar esses filhos que chegam até nós para que eles possam, através do aprendizado, da educação, se tornarem pessoas, espíritos melhores, para que possam retornar à pátria espiritual de forma a ter crescido na questão moral e espiritual. E que nós temos, sim, como pais, a obrigação de orientar, de amparar, de encaminhar esses nossos filhos. Então, é fundamental que nós venhamos a lembrar que também somos amparados e orientados pelo plano maior, pelo plano superior, para que a gente possa também caminhar nas sendas do amor, tá? Então, para finalizarmos este nosso encontro agradável, e lembrando que no próximo sábado teremos outro programa também, eu vou pedir aqui para que o João traga as suas considerações finais. João. Bom, foi um prazer enorme estar aqui. Espero que eu possa ter passado alguma coisa de bom, que tenha auxiliado na orientação de pessoas que estejam passando por esse problema, por essa situação. Problema não, por essa situação, né? Que tenham a abertura suficiente de saber identificar o que o seu filho está sentindo, qual é a causa daquilo, que procure a orientação adequada, seja espiritual, seja médica, seja psicológica, ou seja os três, que às vezes é necessário, e que tenha muita fé, muita crença, e que essa criança, com certeza, sendo bem acompanhada, vai ter um desenvolvimento normal, de uma criança normal, e vai ser muito feliz, porque eu tenho certeza que eu sou muito feliz. Graças a Deus. Okay? E foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Graças a Deus, Como João. sempre. Sônia, querida amiga, as suas considerações finais, minha companheira? Então, eu quero deixar aqui uma frase da Sueli Caldas Schubert, que ela fala o seguinte, que nós temos que cuidar das crianças, como o João falou, com todo carinho, com todo afeto, ampará-las nesse momento, mas que também nós não devemos achar que tudo que acontece, que tudo que acontece nesse meio mediúnico, que tudo é espírito, que tudo é da espiritualidade, que qualquer coisa que a criança tem, ela está sendo afetada por algum espírito, né? Então, nós temos que ter muito discernimento e amparar essa criança, e como o João colocou, procurar as ajudas necessárias. E, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito bom o tema de hoje, gostei muito de todas as perguntas e agradeço por mais essa oportunidade. Então, vamos aqui agradecendo aos ouvintes, aos companheiros que estiveram conosco nesta programação, aqueles que encaminharam as perguntas. Vamos agradecendo aqui ao nosso querido companheiro Alexandre e ao Xavier na parte técnica, agradecendo a nossa querida companheira Regina, que entrou ao vivo aqui fazendo a sua pergunta, trazendo, e vamos agradecer ao Pai Eterno por essa oportunidade de nos reencontrarmos. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco hoje e sempre. Muito agradecido pela participação de todos e por estarem nos acolhendo em seus lares neste dia. Paz e luz a todos. Amém. Que assim seja.